Oi gente, meu nome é Paulo Roberto e novamente aqui mais um vídeo para bater um papo com vocês sobre mais um livro de minha autoria. Hoje o livro escolhido foi esse aqui, A Matemática na Arte e na Vida. Esse livro é um livro bem específico, é um livro que fala, que trata de um número que talvez muita gente não conheça, mas um número que, mesmo sem conhecer e mesmo sem perceber, ele está conosco, ele está em nosso dia a dia. Um número que está muito relacionado à beleza e à estética. Um número que, por incrível que pareça, você encontra com muita facilidade na natureza. A natureza, por sua vez, eu não sei se ela sabe contar, se ela sabe calcular, mas que ela segue alguns padrões matemáticos, isso é certeza. Talvez até mesmo para justificar a sua beleza. E foi buscando na natureza um padrão estético que o homem acabou por encontrar uma proporção que nos fornece um número, que é o número em questão, e que foi batizado como número de ouro. O número de ouro ele é consequência de pesquisas. Ele não se enquadra numa busca específica, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Certamente na história da humanidade nunca aconteceu de alguém chegar para alguém e falar: olha, eu vou dar uma saída agora a procurar um número de ouro. Certamente isso não aconteceu. Mas o homem, querendo ou não, de alguma maneira, ele conseguiu trazer, resgatar esta proporção para os dias dele, para a vida dele. A esta proporção, ele deu o nome de proporção áurea. E o número para o qual converge essa proporção é aproximadamente 1,6180. É um número irracional, portanto ele não pode ser representado como a razão de dois números inteiros, e é um número constante. Também ficou conhecido na história como número áureo. Número porque é um desenvolvimento matemático, ele vem de um desenvolvimento matemático. Número porque ele é calculado. E áureo, porque é através dele, é através dessa proporção que o homem criou e ainda cria coisas agradáveis à vista, coisas esteticamente corretas, né? Coisas bonitas, coisas que estão em equilíbrio com a nossa concepção primitiva de beleza e de estética, né? Os gregos antigos, eles conheciam muito bem esse número, né? Conheciam a proporção e conheciam o número. Eles sabiam que, por exemplo, um retângulo, cujas medidas, o comprimento, a largura e a diferença estão relacionados por uma proporção, eles sabiam que esse retângulo, esteticamente, ele era mais bonito, ele era mais harmonioso. Por exemplo, esse livro, a capa dele é um retângulo. Se nós diminuíssemos, por exemplo, a largura dele aqui, e ele ficasse comprido, certamente não seria tão agradável, né? Se nós pegássemos o comprimento dele e baixássemos, diminuíssemos também, né? Ele ficaria um retângulo achatado, quase um quadrado, e certamente também não ficaria interessante aos nossos olhos, né? Mas da maneira que ele é um retângulo coeso. E ele tem um retângulo que várias coisas na vida seguem mais ou menos o mesmo padrão. Por exemplo, o cartão de crédito, a tela de uma televisão, o retângulo de uma folha de jornal, de uma revista, tudo segue mais ou menos o mesmo padrão, para que esteticamente fique agradável para quem vê esse retângulo, né? Artistas, já há muito, das mais diversas áreas, e arquitetos, conheciam essa proporção e conheciam esse número e fizeram muito bem uso dele. Por exemplo, na área de pintura, eu posso destacar
Piero de la Francesca, Salvador Dalí, Durer, Michelangelo, Delacroix, Leonardo da Vinci. Aqui no Brasil nós tivemos Cândido Portinari. Todos fizeram uso com maestria desse número e dessa proporção. Esse número foi referenciado há muito tempo na história pela letra tau. A letra tau é a primeira letra de uma palavra grega que significa seção, que significa corte, secção, para relacionar a secção áurea, a seção áurea. Ele foi mudado agora, no século passado, por um matemático chamado Mark Barr, que ao estudar Fídias foi um grego, arquiteto, escultor, que fez uso durante a vida toda da proporção áurea e do número de ouro em seus trabalhos. Participou não apenas da elaboração do Párteno. O Párteno nos apresenta um retângulo, a frente dele é um retângulo áureo, mas participou também da feitura de várias esculturas, sempre usando essa proporção. Então, em homenagem a Fídias, esse matemático escolheu a primeira letra do nome dele, Φ. Então, na matemática atual, quando você encontrar a letra Φ em algum livro, normalmente ele está se referenciando ao número de ouro. Por falar em matemático, o livro também traz informações sobre um cara de nome Leonardo Fibonacci, que viveu próximo ao século XII, mais ou menos. Esse cara publicou um trabalho no qual tem um problema em que a resolução desse problema leva a uma sequência de números. Essa sequência de números ficou conhecida como sequência de Fibonacci. O mais interessante é que essa sequência de números, ela de alguma maneira, ela nos remete ao número de ouro. E essa sequência de números também é encontrada na natureza, além de que é encontrada na música também. A relação das frequências das notas musicais estão muito próximas dessa série de Fibonacci. Bastante interessante, você encontra em detalhes essa história no livro. No corpo humano também temos as proporções áureas, nossos ossos, arcada dentária, tamanho da boca, do nariz, enfim, tudo tem uma relação. Leonardo da Vinci falava que o umbigo divide o corpo humano em secção áurea. Ou seja, se você pegar a sua altura e dividir pela altura do seu umbigo, vai te dar o número de ouro. O livro traz mais informações sobre a espiral áurea, a construção da espiral áurea. Geometricamente existem muitas informações sobre como construir o segmento áureo, o retângulo áureo, a espiral áurea, que também é encontrada na natureza, no girassol, nas galáxias, nos moluscos, o triângulo áureo. E também bastante cálculos que como conseguir esse número de forma algébrica. Além de trazer informações sobre a história também da proporção áurea, que desde 5.000 anos atrás já existia. Bom, o livro é esse, gente. O assunto é o número de ouro, a proporção áurea. O livro é encontrado com facilidade em várias livrarias, na internet com mais facilidade ainda. E eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns links para quem quiser entrar em contato, Facebook, Instagram e tudo mais, O livro é esse. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se porventura você já conhece o livro, já leu e quiser deixar algum comentário, fique à vontade. E se inscreva no canal, vai ficar mais fácil para a gente manter contato. E na medida do possível tentar responder a todos. A matemática na arte e na vida. Até mais, gente. Obrigado.